O realismo e o naturalismo foram movimentos literários que surgiram na segunda metade do século XIX e representaram uma reação ao romantismo. Enquanto os escritores românticos valorizavam a idealização, os sentimentos intensos e os heróis perfeitos, os realistas e naturalistas procuraram retratar a realidade de forma mais objetiva, crítica e próxima da vida cotidiana. No Brasil, esses movimentos marcaram profundamente a literatura e contribuíram para uma análise mais profunda da sociedade, das relações humanas e dos problemas sociais da época. O realismo brasileiro teve início oficialmente em 1881, com a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A obra rompeu com os padrões românticos e inaugurou uma nova forma de narrar, baseada na observação crítica da sociedade e da psicologia humana. O realismo buscava mostrar os indivíduos como realmente eram, com suas qualidades, defeitos, contradições e interesses. Em vez de personagens idealizados, surgiram figuras complexas, cheias de conflitos e ambiguidades. A principal característica do realismo é a análise psicológica. Os autores procuravam compreender os pensamentos, sentimentos e motivações das personagens, revelando aspectos ocultos de sua personalidade. Também eram comuns a crítica social, a objetividade, a ironia e a observação detalhada da realidade. Os escritores realistas acreditavam que a literatura deveria funcionar como um instrumento de reflexão sobre a sociedade. Machado de Assis é considerado o maior escritor do realismo brasileiro e um dos maiores autores da literatura mundial. Nascido no Rio de Janeiro em 1839, produziu romances, contos, crônicas, poesias e peças teatrais. Sua obra caracteriza-se pela profunda análise psicológica, pela ironia refinada e pela crítica às aparências sociais. Machado demonstrava grande interesse pelas contradições humanas, revelando como os indivíduos muitas vezes escondem seus verdadeiros interesses sob uma aparência respeitável. Entre suas obras mais importantes estão Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador conta sua história depois de morto, utilizando humor e ironia para criticar a sociedade brasileira do século XIX. Em Quincas Borba, Machado analisa a ambição humana e a influência do dinheiro sobre as relações sociais. Já em Dom Casmurro, apresenta uma das maiores discussões da literatura brasileira, a possível traição de Capitu. A narrativa explora temas como ciúme, memória e subjetividade, mostrando que a verdade nem sempre pode ser conhecida com certeza. Além de Machado de Assis, outros autores contribuíram para o desenvolvimento do realismo no Brasil. Raul Pompeia destacou-se com o romance O Ateneu, obra que retrata o ambiente de um internato e apresenta forte crítica social. Visconde de Taunay, embora possua características românticas em parte de sua produção, também contribuiu para uma literatura mais observadora da realidade. Arthur Azevedo destacou-se principalmente no teatro, retratando costumes e comportamentos da sociedade brasileira. Paralelamente ao realismo, desenvolveu-se o naturalismo, movimento que possuía algumas semelhanças, mas apresentava características próprias. O naturalismo foi influenciado pelas teorias científicas do século XIX, especialmente pelo determinismo, pelo evolucionismo e pelo positivismo. Os naturalistas acreditavam que o comportamento humano era determinado pela hereditariedade, pelo meio social e pelas condições biológicas. Dessa forma, as personagens eram frequentemente apresentadas como resultado das forças que atuavam sobre elas. O naturalismo procurava retratar a realidade de maneira ainda mais objetiva e científica do que o realismo. Os escritores abordavam temas considerados polêmicos para a época, como pobreza, violência, alcoolismo, prostituição, preconceito racial e desigualdade social. As descrições eram detalhadas e frequentemente enfatizavam os aspectos mais duros da vida. O principal representante do naturalismo brasileiro foi Aloísio Azevedo. Nascido em São Luís, no Maranhão, destacou-se por retratar os problemas sociais e as influências do meio sobre os indivíduos. Sua obra mais famosa é O Cortiço, publicado em 1890. Nesse romance, o cortiço funciona quase como uma personagem coletiva, reunindo indivíduos de diferentes origens e mostrando como o ambiente influencia seus comportamentos. A obra apresenta uma ampla crítica às desigualdades sociais e às condições de vida das camadas populares.
Outra obra importante de Aloísio Azevedo é Casa de Pensão, que aborda questões como corrupção, interesses econômicos e relações familiares. Seus romances mostram claramente a influência das ideias naturalistas, enfatizando a ação do meio social e das condições materiais sobre os indivíduos. Além de Aloísio Azevedo, outros autores naturalistas merecem destaque. Adolfo Camin escreveu Bom Crioulo, romance considerado inovador por tratar de temas pouco abordados na época, como a homossexualidade e a marginalização social. Júlio Ribeiro destacou-se com A Carne, obra que explora o comportamento humano sob a influência dos instintos. Inglês de Souza também produziu romances naturalistas que retratam a realidade amazônica e suas particularidades sociais. O realismo e o naturalismo representaram uma importante transformação na literatura brasileira. Ambos romperam com a idealização romântica e passaram a analisar a sociedade de forma crítica e objetiva. Enquanto o realismo concentrou-se principalmente na análise psicológica e moral dos indivíduos, o naturalismo enfatizou a influência do meio, da hereditariedade e dos instintos sobre o comportamento humano. Graças a autores como Machado de Assis, Aloísio Azevedo, Raul Pompeia, Adolfo Caminha e outros, a literatura brasileira alcançou um elevado grau de maturidade artística, produzindo obras que continuam sendo estudadas, debatidas e admiradas até os dias atuais.